Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou explicar o código do projeto Sockets Primus JavaFX. Esse projeto, como o próprio nome já diz, é um projeto didático para poder introduzir conceitos a respeito de sockets, né, utilizando a linguagem de programação Java. Especificamente nesse caso, a proposta é tentar trabalhar com clareza a ideia de que sockets podem ser utilizados para melhorar a escalabilidade de um determinado projeto qualquer. Então, nesse caso aqui, nós temos a necessidade de contar os números primos, né, a quantidade de números primos que existem de 1 até 100 mil. A gente poderia fazer isso em um computador apenas, mas utilizando sockets, a gente pode trabalhar com essa contagem de forma distribuída. Então, um determinado servidor, uma aplicação servidora, pode distribuir para aplicações clientes intervalos, né, os quais vão ser considerados por essas aplicações clientes para que as quantidades de números primos sejam por elas calculadas. E aí no final a gente tem um somatório, né, de todos os números primos, de toda a quantidade de números primos existentes de 1 até 100 mil. Então você pode baixar o código dessa aplicação nesse endereço. Eu estou com o código aqui e eu vou explicar detalhadamente o funcionamento desse código. Vou simplesmente executar, né, o código só para a gente ver ele funcionando, né? Vou executar o servidor. Lembrando que na prática mesmo, né, nós teríamos duas aplicações diferentes. Uma aplicação que seria a aplicação servidora e a aplicação cliente, que poderiam, né, estar em máquinas diferentes. Mas as duas estão aqui nesse mesmo projeto justamente para facilitar, e já que a gente tem a finalidade didática, né, então eu tenho aqui tanto as classes da aplicação servidora quanto as classes da aplicação cliente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para executar o projeto é executar a classe servidor. E aí a gente inicia esse servidor. A partir desse momento, esse servidor ele starta uma thread e fica com uma determinada porta de conexão aberta esperando conexões de clientes. Aí agora eu vou executar os clientes. Então, para seguir o exemplo, né, que foi colocado, eu vou executar 4 aplicações clientes. Então estou executando a segunda, a terceira e a quarta aplicação cliente. Vou abrir todos eles juntos, né? Então eu tenho aqui o servidor aberto. Vou abrir agora os clientes lado a lado aqui. Vou abrir mais um cliente, o terceiro cliente, vou colocar aqui embaixo. E na ordem vou colocar o quarto cliente aqui embaixo. Beleza. Aí agora eu vou conectar todos esses clientes a essa aplicação servidora que está esperando conexão. E aí, como foi mostrado no GIF, né, do projeto no GitHub, essa aplicação servidora, a partir da conexão das aplicações clientes, vai distribuir os intervalos para essas aplicações clientes calcularem a quantidade de números primos existentes nesses intervalos. Então, quando eu conectar o cliente 1, a aplicação servidora vai falar para o cliente 1, olha, calcule os primos existentes de 1 até 25 mil. E depois vai fazer isso também para os demais clientes. Então eu vou conectar a aplicação cliente 1, a aplicação cliente 2, a aplicação cliente 3 e a aplicação cliente 4. Nesse momento, né, ó, cliente 1 está finalizado, cliente 2 está finalizado, cliente 3 acabou de finalizar e o cliente 4 vai finalizar agora. E a gente vai ter o somatório aqui de todos os números primos existentes de 1 até 100 mil. Na verdade, né, somatório da quantidade, né, de números primos existentes nesse intervalo aqui. E isso poderia estar sendo executado, cada um desses clientes aqui poderia estar sendo executado em máquinas diferentes, né, aumentando a possibilidade de se trabalhar com esse intervalo e utilizando o processador, né, de máquinas diferentes. Isso a gente ia ter um aumento de escala bem praticável, né? Então agora a gente vai entender o código, realmente o código desse projeto, ok?
Então vamos lá, a gente vai começar pelo servidor, que é a primeira aplicação a ser startada. Então essa classe servidor é uma classe principal, Extends Application é uma classe principal do JavaFX. Então eu tenho um método start, no qual eu vou carregar a tela, né, do servidor, que é aquela tela XML que a gente acabou de visualizar na tela, aqui no vídeo. Então eu vou abrir aqui essa telinha no Scene Builder. Então é essa tela que vai ser carregada, a primeira tela a ser carregada na execução da aplicação. Como a gente sabe, ao carregar uma tela JavaFX, a gente tem o controller relacionado a essa tela sendo inicializado. Esse controller, né, implementa initializable, e aqui eu tenho o método initialize, né, que vai ser executado. Esse método aqui, neste método, né, eu tenho um armazenamento relacionado a alguns componentes que vão ser modificados, porque esses status aqui eles vão ser modificados a partir do momento que os clientes forem finalizando seus trabalhos, e as quantidades também, né, calculadas, elas também serão também labels modificáveis a partir da finalização das aplicações clientes. Então tanto os status quanto as quantidades, eles são armazenados em um vetor, né, de status e em um vetor de quantidades, justamente para poder facilitar essa alteração por parte de uma thread que vai ser responsável pela manipulação dos componentes visuais. Mas o mais importante que acontece é que quando a gente clica no botão inicializar servidor, que é esse botão aqui, o método handleButton iniciar servidor, ele vai startar uma thread que eu chamei de thread sockets conexão, porque existem duas threads associadas ao servidor. A gente tem aqui a thread socket servidor, que vai manipular os componentes visuais do controller do servidor, ou seja, essa thread socket servidor vai cuidar da alteração dos labels dessa telinha. Mas a thread que vai ser startada no botão iniciar servidor, que é esse botão que a gente já comentou aqui, é uma thread diferente. É essa thread aqui, ó, sockets conexão. Qual é o objetivo dessa thread? Como o servidor, a aplicação servidora, ela vai ficar aberta a conexões de diversos clientes, né? Nesse caso específico desse projeto são 4 clientes, então eu tenho que trabalhar com uma thread, né? Com os sockets, que vão ser as comunicações via sockets, elas vão ser controladas por uma thread de conexão de socket. Então ao apertar o botão iniciar servidor, eu starto a thread sockets conexão. E aí, o que vai acontecer dentro dessa thread sockets conexão? O método run dessa thread, ele declara um server socket, que é o objeto em Java para poder abrir uma determinada porta para conexão. Essa porta vai ficar aberta, a gente vai dar essa mensagem que a gente vai ter um servidor esperando, né, por vários clientes. E aí, enquanto eu não tiver 4 clientes conectados a esse servidor, eu vou ficar criando instâncias de socket e associando essas instâncias de socket ao servidor que foi levantado pela aplicação servidor. Então, esse atributo quantidade de clientes é um atributo do XML servidor controller, que a gente já tinha colocado aqui, é um atributo estático. Então deixa eu colocar aqui, ó, total, deixa eu ver aqui, ó, quantidade de clientes. Inicialmente eu tenho 0 clientes conectados. A partir do momento que eu vou conectando clientes, eu aumento essa quantidade desse atributo estático, e caso eu já tenha 4 clientes conectados, esse while aqui dessa thread sockets de conexão, ele vai ser interrompido, porque eu não vou ficar aceitando outras conexões. Ou seja, a ideia é que outros clientes não possam se conectar nessa aplicação servidor.
E aí o que a aplicação servidora faz? Se a gente lembrar, o papel da aplicação servidora é distribuir esses intervalos para as aplicações clientes que vão se conectar a ela. Então, quando eu tenho um primeiro cliente conectado com a aplicação servidora, ela vai passar para esse cliente: olha, o intervalo em que você vai calcular a quantidade de números primos é de 1 até 25 mil. Quando um segundo cliente se conecta à aplicação servidora, a aplicação servidora vai passar: olha, o intervalo que você vai utilizar para calcular a quantidade de números primos é de 25.001 até 50.000, e assim sucessivamente. Então, essa etapa aqui, depois de atualizar a quantidade de clientes que já estão conectados à aplicação servidora, é justamente para poder definir o limite superior e o limite inferior. E aqui é uma continha boba, matemática mesmo, normal. Então, quando eu tiver um cliente conectado, qual vai ser o limite superior? O limite superior vai ser 1 vezes 25.000, né? Então, aqui vai ser 25.000 o limite superior, que bate com esse 25.000 aqui, do primeiro cliente, né? O limite superior do primeiro cliente conectado. E o limite inferior vai ser o limite superior, que é 25.000, menos 24.999. 25.000 menos 24.999 vai dar 1. Então, o limite superior é 25.000, limite inferior, 1. Aí eu vou startar uma thread socket servidor, passando para ela o socket, que foi instanciado, que é um canal de troca de informação entre a aplicação cliente e a aplicação servidora. Vou passar a informação para esse cliente que o limite inferior é 1 e o superior é 25.000. E também vou passar essa informação aqui, ó. Eu vou passar para ele que o label, vou voltar aqui. Eu vou passar para ele que o VetLabelStatus, né, que é um vetor que eu já tinha definido aqui em cima, ó, VetLabelStatus, que tem 5 labels. Nesse caso específico, o label do índice 0 é esse aqui, ó, vai ser enviado para a aplicação cliente. Então, esse aqui é o label enviado para a aplicação cliente. Além disso, eu também, deixa eu voltar aqui, na verdade, enviado para a aplicação cliente não, né? Enviado para a thread que vai cuidar das manipulações visuais da aplicação servidora. Então, eu passo para a thread o label, que é esse label aqui, label de status do cliente 1, e vou passar também esse label que está aqui, ó, de quantidade. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Quantidade 30. Esse aqui, ó, 31, desculpa, 30 é o cabeçalho, né? Então eu vou passar esse label, que é o label da quantidade de números primos que foram calculados, relacionado ao cálculo feito pelo cliente 1, pela aplicação cliente 1. Então eu passo o label do status e passo o label da quantidade. Para que eu faço isso? Para que essa thread, que vai ser a thread socket servidora, que é essa thread que vai cuidar das manipulações visuais aqui, cuide da alteração do status relacionado ao cliente 1 e cuide da alteração da quantidade relacionada à quantidade de primos que foi calculado pela aplicação cliente 1. Então eu starto a minha thread socket servidora e nessa thread socket servidora eu tenho a manipulação do status e da quantidade. Aí o que essa thread socket servidora vai fazer? Essa aqui vai ser a thread responsável por enviar esse intervalo que foi estabelecido pela aplicação servidora para a aplicação cliente. Então é nesse momento, através da thread socket servidora, é que eu vou fazer um envio desse 1 e 25.000 para a aplicação cliente que vai calcular a quantidade de números primos. Então, dentro do método run, eu entro aqui e formato a minha saída de dados.
qual vai ser a saída de dados? Eu vou enviar justamente um limite inferior e um limite superior. Então eu envio com data output string. Como eu estou enviando inteiros, eu não preciso enviar com object output string, basta enviar com data output string. Então eu vou instanciar um data output string, o qual eu chamei de saída, e eu envio o primeiro inteiro, que vai ser o limite inferior, nesse caso específico vai ser o número 1, e depois eu envio um outro inteiro que vai ser o limite superior, e aí vai ser o 25.000. Essas duas informações elas vão chegar para a aplicação cliente. Então nesse momento eu vou parar de mostrar o código da thread socket servidora e agora a gente vai começar a analisar o código da aplicação cliente, ok? Então o que acontece? A gente está nesse momento aqui, a aplicação servidora ela está enviando esses dados para a aplicação cliente, por isso que eu parei aqui a explicação. Agora a gente vai olhar o funcionamento da aplicação cliente. Na aplicação cliente eu tenho uma classe principal que vai fazer a mesma ideia do que a classe servidora. Eu vou startar aqui um fxml que eu chamei de fxml cliente. Esse fxml, logicamente, ele tem um controller. Então eu vou abrir o fxml cliente para a gente poder ver aquela telinha, né, pequenininha novamente. Essa é a telinha da aplicação cliente e ela tem um controller, assim como todo o fxml tem controller. No controller da minha fxml cliente controller, eu tenho o botão, né, um método do botão conectar, que é justamente esse botãozinho aqui, quando um cliente estabelece conexão com a aplicação servidora. Quando um cliente, né, um usuário de uma aplicação cliente clica nesse botão conectar, eu aciono esse método. Aqui eu estou pegando o IP com o qual eu quero estabelecer conexão, que nesse caso a gente está usando a mesma máquina e por isso que eu coloquei o IP 127.0.0.1, mas se a aplicação servidora estivesse numa outra máquina, seria só eu digitar, né, o IP referente à máquina da aplicação servidora e a porta com a qual eu quero estabelecer conexão. Pegando essas duas informações, agora eu posso startar uma thread, que eu chamei de thread sockets cliente. Então eu dou um new na thread sockets cliente, passando para o construtor dessa thread o IP com o qual eu quero estabelecer conexão, a porta com a qual eu quero me comunicar, e aí eu passo o label cliente ID e o label cliente status, que são os dois componentes visuais dessa telinha aqui, que é o cliente ID, ó, vou colocar aqui label cliente ID, vou mostrar o nome desse campo, vamos abrir aqui o code, ó, label cliente ID, então eu estou passando esse componente visual e estou passando esse outro componente visual que eu dei o nome de label cliente status, justamente porque, de acordo com o que a gente viu na execução, vou abrir aqui, ó, novamente a telinha, essas aplicações clientes elas vão mudando à medida que vão sendo estabelecidas as conexões. Então esse label aqui do ID do cliente começa como 0, mas ao ser estabelecida a conexão ele vira 1. E o conectado aqui é um status que também vai mudar. Quando ele termina de calcular, ele muda para finalizado. Então são alterações que no decorrer da execução da aplicação vão ser refletidos na interface gráfica. Então eu starto a minha thread sockets cliente passando essas informações. E aí dou um start, deixo essa thread agora no estado de pronto, para que o escalonador de processo do sistema operacional possa alocar um processador para ela. Quando o escalonador de processo aloca um processador e ela começa a executar, a gente entra no método run. Então a thread sockets cliente, ó, thread sockets cliente, vai entrar no método run. Então ela entra nesse método run. Lembrando que o construtor dessa thread foi invocado, todos os atributos foram setados, IP, porta, o label do cliente ID e o label status lá do cliente. E aí agora vai ser estabelecida uma conexão, né, vai ser estabelecido de fato a comunicação entre cliente e servidor. Então eu starto aqui, eu instancio na verdade um objeto socket
passando o IP e a porta com a qual eu quero me conectar. Esse try catch aqui é justamente porque pode ser disparada uma exceção ao tentar ser realizada essa conexão. A porta pode estar fechada, a aplicação cliente, a aplicação servidora pode estar derrubada, N motivos podem fazer com que seja disparada essa exceção. Mas considerando que deu tudo certo, agora eu tenho uma conexão estabelecida entre o primeiro cliente que está se conectando à aplicação servidora. Eu tenho um primeiro cliente se conectando a uma aplicação servidora. Beleza, essa conexão ela foi realizada. Aí o que vai acontecer? O cliente ele fica esperando dados do servidor, porque a gente sabe que a lógica ela estava parada aqui, ó. O servidor ele enviando dados para um determinado cliente que estabeleceu conexão com o servidor. Então esses dados de limite inferior e limite superior eles foram enviados via socket, né, via o canal de comunicação via socket para a primeira aplicação cliente que se conectou. A primeira aplicação cliente instancia um data input stream, um objeto que eu chamei de entrada, e lê readInt, readInt. São justamente os dois inteiros enviados com writeInt e writeInt da aplicação servidora. Então aqui eu vou ler 1 e 25.000, considerando logicamente, né, que é um primeiro cliente que está se conectando. O intervalo é limite inferior 1, limite superior 25.000. Depois disso eu só printo na tela que o intervalo que vai ser calculado vai ser de 1 até 25.000 e aqui ele vai fazer as alterações em relação ao label cliente ID e o label cliente status. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o limite superior e dividir por 25.000. Como o limite superior é 25.000, 25.000 dividido por 25.000 é 1. Então significa que o cliente que acabou de se conectar foi o cliente de ID 1. Então a gente vai alterar onde estava 0 para 1. E aí depois a gente altera o status desse cliente que agora conseguiu se conectar ao servidor de não conectado para conectado. Isso é só uma alteração visual na telinha do cliente. Então eu só estou mudando aqui, ó. É o cliente 1 que está conectado e ele agora está conectado. Só que ele vai começar a fazer o cálculo agora. Aqui a gente dá um sleep, mas é só mesmo para fins didáticos, para que ele possa demorar um pouco, né, na sua execução, para não acontecer tão rápido. Então eu dou um sleep aqui de 2 segundos. Né? Esse sleep aqui é um método que está implementado ali embaixo. E dentro dele a gente tem um thread sleep de 2.000 milissegundos, que equivalem a 2 segundos. Então ele dá essa esperadinha aqui e depois ele já vai startar, né, instanciar um objeto do tipo saída, o data output stream, que vai ser justamente a quantidade, né, eu vou voltar aqui, ó, essa quantidade que vai retornar, 2.762. É uma quantidade aqui do tipo inteira que está chegando para o servidor, para a aplicação servidora. Então a gente instancia uma saída de dados para a aplicação servidora e pede para calcular os números primos, a quantidade de números primos existentes entre o intervalo inferior e o intervalo superior. O limite inferior de 1 e o limite superior de 25.000. Aqui é uma lógica de cálculo de números primos, então eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas só comentando, eu estou verificando todos os divisores de todos os números existentes de 1 até 25.000. Quando esse determinado número possui apenas 2 divisores, a gente considera que ele é primo. Então a quantidade de números primos vai aumentar e quando isso tudo terminar, eu retorno a quantidade de números primos. Então ele calculou a quantidade de números primos existentes de 1 até 25.000. Deu um valor lá, 2.000 e alguma coisa. Esse valor ele vai ser atribuído à variável quantidade primos e aí eu escrevo no meu objeto output stream, que eu chamei de saída,
um write int. Então eu envio essa quantidade, que para poder ser exato, né, na informação, vai ser 2762. Então esse inteiro 2762, ele é enviado via socket para a aplicação servidora. Então a aplicação servidora, que já enviou o limite inferior e limite superior, estava aqui esperando um inteiro. E esse inteiro vai ser lido. 2000, vou voltar aqui para lembrar, né, qual era o valor. Vamos esperar aqui para ele poder dar, que eu não decorei. 2762. Esse vai ser o inteiro lido e atribuído à variável quantidade, 2762. E aí 2762 vai ser o valor que a gente vai colocar no label quantidade setText. Lembrando que esse label quantidade aqui foi o label que chegou como parâmetro para a thread socket servidor. E esse label quantidade, de acordo com o que a gente enviou, veio daqui, ó, thread sockets conexão, e foi justamente o primeiro label que a gente enviou, uma vez que era o primeiro cliente. Então o label de quantidade que a gente está falando é justamente esse cara aqui, esse label aqui. Então, vou até clicar aqui, ó, esse label. Então quando a gente alterar no thread socket servidor esse setText desse label de quantidade, na verdade nós estaremos alterando o valor que vai ser atribuído aqui, que vai ser 2762, o primeiro valor de quantidade. Aí depois que eu faço isso, a quantidade total atual vai ser alterada, que é essa quantidade total aqui embaixo. Então era 0, mas agora a gente vai aumentar de acordo com essa quantidade que foi calculada. Então ele vem aqui, ó, a quantidade atual vai ser o quê? A quantidade atual, que é 0, mais essa quantidade que acabou de ser calculada, aqui em cima. E aí ele vai somar, vai dar 0 mais 2762, quantidade atual vai ser 2762, e a gente vai alterar no label total, que é justamente esse cara aqui. Se a gente for ver o nomezinho, né, dele, né, label total quantidade, a gente vai mudar esse valor de label aqui, que está diferente, né? A gente pode pensar, mas está diferente aqui, label total, e lá é label total quantidade. É justamente por conta do nome, né, que a gente está passando. Então esse label total, deixa eu voltar aqui, ó, para ver, label total quantidade, e label total controller, deixa eu voltar aqui, ó, no servidor controller, só para a gente poder, existe um label total aqui embaixo, ok? Então tem o label total quantidade e tem esse label total, só que eu atribuí para label total o thisLabel total quantidade. Então na hora de passar, né, quando eu estou passando a referência, né, tudo que eu fizer com label total, na verdade vai se refletir em label total quantidade. Então ao mudar aqui, voltando aqui, ao mudar o valor de quantidade total em label total, eu vou alterar esse valor que está aqui, porque eles possuem a mesma referência, apesar de terem nomes diferentes. E aí por fim, para poder, né, fechar todo o processo de um primeiro cliente se conectando a um determinado servidor, eu vou colocar o status de finalizado no label status. Então aqui na aplicação servidora, nesse status aqui que estava não conectado, eu vou colocar aqui agora finalizado, porque o cliente 1 terminou o trabalho que ele tinha para fazer, a quantidade aqui já foi atualizada, a quantidade total também já foi atualizada. Então agora é só colocar o status como finalizado. Depois que eu fizer isso, eu fecho esse canal de comunicação. Então eu não preciso mais desse canal aqui, ó, aberto entre o servidor e o cliente 1. Eu dou um close nesse socket e ele para de existir. E as outras comunicações que ainda estão ativas, elas continuam existindo. E aí tudo isso vai se repetir
para os demais clientes. Quando todos os clientes tiverem estabelecido conexão e calculado essas quantidades, a gente vai chegar nesse quantitativo aqui de 4, e aí 4 não vai ser menor do que 4. E aí o while da thread sockets conexão vai ser interrompido e a gente tem a aplicação finalizada a partir do momento que os 4 clientes já estabeleceram conexão. Ok? Valeu, gente. Um abraço.